Obrigada, Carmelina. Não vi aqui o chat na hora. Bom, a gente começou a gravar agora, mas a gente fez hoje a prática de estabelecer corpo, fala e mente, seus estados naturais, de forma bem passo a passo. A mesma que o Lama conduziu, a primeira que o Lama conduziu no retiro de 2019. Esse retiro que a gente tem estudado aos domingos e quintas. Então, é a número 1 do retiro que a gente está fazendo, né, de 2019, de domingos e quintas. Então, só para deixar registrado aqui, para quem não pegou a condução, saber qual foi a prática que a gente fez agora. Então, tá, queridos, essa prática é maravilhosa, né? A gente, sempre que a gente estiver meio sem saber o que fazer, por onde, pega essa prática, que ela tá bem didática, assim, para ajudar a gente a estabelecer o corpo, estabelecer depois a respiração, a fala interna e a mente, seus estados naturais. E isso é a base para a gente fazer as práticas todas, né, assim, né? E depois, né, quando ele vai seguindo, fazendo as outras práticas mais, né, mais desafiadoras, ele só diz assim, estabeleçam o corpo, fala e mente, seus estados naturais. Dá uns 3 minutinhos, aí começa a prática principal daquele dia, né? Então, a gente já vai se familiarizando. Quando a gente estiver meio sem saber, ver que a mente está meio confusa e não consegue, né, se aquietar, aí a gente faz essa prática de novo, porque traz a gente de novo para a condução de base, assim. Então, tá, podemos começar? Tudo bem? Tá aberto os microfones. Então, tá bom. Então, eu vou pegar o texto do livro, a gente vai só retomar rapidinho onde a gente parou. Vou pegar aqui. Então, a gente vai seguir com o capítulo, nós estamos no capítulo 7, não é? Finalmente chegamos na terceira nobre verdade, né? Que Lama chamou esse capítulo 7 de Os Portões para a Liberdade, né? Ele começa falando da liberação do sofrimento, né, que é exatamente a terceira nobre verdade, né, a gente já viu isso, e aí diz que agora a gente está pronto para entrar no caminho, né? Porque a gente viu a natureza da confusão, que é a natureza do sofrimento, viu que ela é, como ela é causada. Se a gente vê como é que é causada uma coisa, a gente sabe, então, se livrar daquilo, né? Se está vendo o processo né, que leva ao sofrimento, então a gente sabe como se livrar daquilo, né? Então, aí a gente agora entra no caminho, está pronto para entrar no caminho, né? Tem a confiança, tem a clareza, tem a perspectiva correta para a gente entrar no caminho. A gente já viu que o caminho todo está voltado para a gente olhar para a nossa própria mente, né? Que ela é que é a fonte da nossa confusão, a partir do não reconhecimento da nossa verdadeira natureza, e de como é que a nossa experiência surge, a experiência de eu surge, e como é que a experiência da realidade em torno desse eu surge. E aí a gente entrou, a gente já leu esse tópico entrando no caminho, né? Que ele falou, então, do refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. A gente vai procurar aquilo que vai nos ajudar a transformar a nossa mente. Porque, usualmente, o refúgio usual que a gente toma não nos conduz a isso. Nós estamos tomando um refúgio em coisas condicionadas, transitórias, né? Mesmo a nossa própria sabedoria convencional, ela não nos leva a uma situação onde a gente encontra essa paz, né? Essa clareza da realidade e uma paz na mente que nos livra das aflições mentais. A gente não consegue ver. E aí, os caminhos de lucidez que surgiram para nós, por exemplo, o Buda descortinou um caminho de lucidez, mas tem outros caminhos, né, que podem surgir para outras pessoas, como o caminho que outros avatares, né, outros seres lúcidos descortinaram. Então, para nós está chegando esse caminho que o Buda descortinou, né? E o caminho que o Buda descortinou fica claro, né, a partir do próprio movimento dele, né, e o que ele ensinou, a própria iluminação dele, depois o que ele ensinou e o método que ele deixou, né? Então, o Buda e o Dharma e a Sangha vão ser as 3 joias que vão nos conduzir, nos ajudar nesse processo de transformação da mente, né? A gente viu aí exatamente o refúgio nas 3 joias, né? A gente pode tomar o refúgio em várias dimensões, numa dimensão mais grosseira, mas numa dimensão mais sutil e na dimensão mais secreta, que a gente vai olhar isso depois com calma, né? Então, pegando o finalzinho, aí nós falamos dos objetos do refúgio, né? Que é o Buda, o Dharma e a Sangha, e aí eu vou pegar o finalzinho aqui.
desse tópico, né, dos objetos de refúgio. Vamos começar aqui. Então, os objetos de refúgio, então, os refúgios no Buda, no Dharma e na Sangha, podem ser entendidos por meio de uma analogia. Né? Em que contexto é esse refúgio? Né? Então, ele vai usar, no contexto dessa analogia, que é bastante comum no budismo tibetano. Nós tomamos refúgio por necessidade, como uma pessoa acometida por inúmeras doenças. Porque a gente está identificando a doença, que é o sofrimento e a causa do sofrimento, né? E a gente está tomando refúgio porque a gente sabe que tem possibilidade de liberação e a gente está pedindo ajuda, então, naqueles que descortinaram esse processo, que acessaram esse caminho. Então, a gente vai tomar refúgio como uma pessoa que está acometida por inúmeras doenças, a doença do sofrimento, né, da ignorância da nossa verdadeira natureza. O Buda pode ser, então, comparado a um médico, o Dharma ao tratamento médico e à terapia, e a Sangha às enfermeiras que cuidam de nós. A principal tarefa do Buda é revelar o Dharma, e a da Sangha é ajudar-nos em nossa prática do Dharma. Então, o refúgio mais direto é o Dharma. Entende? Então, o Dharma é que é o ponto, assim. Por isso que vai ser super importante, né, a gente ou estudar os ensinamentos, compreender o caminho, compreender o método, porque é o método que vai nos liberar. Não é o Buda e não é a Sangha. É a prática do Dharma, nesse sentido que ele está querendo dizer aqui. Né? Então, como tomamos refúgio nas três joias? Se reconhecermos a necessidade, né, na nossa experiência agora, depois de a gente examinar nesse raio-x da nossa situação agora, né, que corresponde a esse exame que a gente fez até agora, corresponde a olhar os 4 pensamentos que transformam a mente. Né? Então, olhar as 3 nobres verdades, as primeiras 3 nobres verdades, é ver isso. Se reconhecermos a necessidade pessoal de refúgio e nos entregarmos ao Buda, ao Dharma e à Sangha, teremos tomado refúgio. Somos, então, budistas. Acho que alguém está escrevendo na tela aí, está aparecendo aqui no meu, olha que interessante. A Marcele. Acho que mexendo assim na telinha dela, eu não sei como é que foi isso, hein? Espelhou. Que interessante. Deixa eu parar aqui e vou abrir de novo para ver se ela tira os risquinhos. Pronto, tirou. Desculpa, vai. Não sei como foi isso, essa conexão. Eu sei como é que é isso. Eu vou só te mutar aqui, só para ver se, por acaso. Enfim, então tá. Então, como tomamos refúgio nas 3 joias? Se reconhecermos a necessidade pessoal de refúgio, ou seja, se nós nos ficarmos claro para nós que a gente está numa situação que a gente não consegue sair dela sozinho e olha em volta e não encontra, até agora na nossa experiência, no conhecimento que chegou até nós, a gente viu que não tem saída, um caminho realmente de saída definitiva desse processo de sofrimento, de engano ou de reconhecimento da nossa verdadeira natureza, a gente precisa chegar nesse diagnóstico, a gente precisa fazer esse diagnóstico. Eu preciso realmente, eu não tenho como fazer isso sozinho. E a nossa sabedoria comum, convencional, não nos leva a isso. A gente não vê ao redor pessoas manifestando isso. Então, se a gente chega a esse ponto aqui e nos entregarmos ao caminho, né, do Dharma mesmo, ao Buda, no sentido de entender, olhar os mestres, a vida dos mestres, entender que eles realizaram uma mente que transcende essa realidade convencional, ao Dharma, que é o método que eles estão expondo, disseram como eles deixam claro como chegaram nessa situação, e a Sangha, que é aqueles que vão nos ajudar, principalmente os mestres encarnados, né, porque o Buda já se foi, mas tem os mestres, né, que é a Sangha dos Aryas, né, aqueles que estão realizando o processo. E também a Sangha comum, que são os nossos amigos espirituais, né. Então, se a gente, então, vê a necessidade de nos entregarmos ao Buda, ao Dharma e à Sangha, teremos tomado refúgio. Então, é simples o refúgio, é a gente realmente cair a ficha. E ver, direcionar a nossa atenção para esses três aspectos. O Buda, que representa a própria iluminação em si, o Dharma, que é o método, o caminho, e a Sangha, aqueles que vão nos ajudar, que é o que estão mais próximo de nós, palpáveis, assim, que a gente pode recorrer agora aqui, né? Nós estamos aqui numa sala de Zoom, a Sangha que está aqui, né? Então, a Sangha que vai nos ajudar, de fato, a entender o Dharma e para chegar no Buda, que é a realização, né? Que é a iluminação. Então, se a gente reconhecer isso, a gente tomou o refúgio. Somos, então, budistas. Não precisa de mais nada.
Mas aí ele diz, podemos celebrar esse passo participando de um ritual de tomada de refúgio com um mentor espiritual, com um mestre, mas o ritual não é essencial. O essencial é esse reconhecimento aqui. E se não tivermos tomado refúgio internamente, o ritual externo não vai ter sentido, não vai funcionar. Fica uma aparência apenas, né? E aí, esse ritual, né, ele era feito no tempo do Buda, assim, quando o Buda começou a andar, começou a dar os ensinamentos, e as pessoas começaram a pedir para ele para praticar, então ele pedia que eles tomassem, a primeira coisa que os praticantes faziam era tomar refúgio. Aí eu vou convidar vocês aqui, eu vou usar a sadhana do SEB, para a gente fazer rapidinho, deixa eu só encontrar aqui, tá aqui. Na sadhana do SEB, o Lama coloca na primeira página, junto com as 7 linhas, o refúgio, né, Mahayana, que é aquele refúgio que a gente toma refúgio no Buda, Dharma e Sangha para praticar as 6 perfeições do benefício dos seres. Ele também traz esse refúgio, que é o refúgio que era praticado na época do Buda, está em Pali aqui. Né, bem legal. Então, a gente vai fazer agora, tá bem? Vou convidar vocês, já que a gente chegou até aqui e a gente não desistiu, não foi embora, a gente, então, está com estão chegando nessa necessidade aqui, né? A gente pode fazer essa prece. Eu estou falando assim, vocês são convidados, fazem se acharem interessante, mas se quiserem, assim, ter uma prece de tomada de refúgio, o Lama Santa, por exemplo, quando ele dá retiros mais longos, 10 dias, uma semana, ele às vezes termina com essa cerimônia de refúgio, assim, de todo mundo se levanta, ele mesmo se levanta, e de frente para o altar, vai fazendo cada linha dessa e faz uma prostração. Faz uma linha, faz prostração para o altar. Depois faz outra linha, faz prostração. Aqui a gente não vai fazer as prostrações, mas isso é um certo ritual da gente renovar o nosso refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, né? Então, aqui essa primeira expressão é uma homenagem ao exaltado, iluminado Buda inteiramente desperto, e é com essa reverência, com esse reconhecimento da mente iluminada do Buda, que a gente vai tomar refúgio. Aí a gente toma uma vez, eu tomo refúgio no Buda, eu tomo refúgio no Dharma, eu tomo refúgio na Sangha. Pela segunda vez, eu tomo refúgio no Buda, a gente vai fazer em Pali, tá? Mas eu estou vendo aqui o conteúdo para vocês saberem o que a gente está dizendo, né? Então, pela segunda vez, eu tomo refúgio no Buda, pela segunda vez, eu tomo refúgio no Dharma, pela segunda vez, eu tomo refúgio na Sangha. E pela terceira vez, eu tomo refúgio no Buda, pela terceira vez, eu tomo refúgio no Dharma, pela terceira vez, eu tomo refúgio na Sangha. Aí depois a gente presta homenagem de novo, homenagem ao exaltado, iluminado, Buda inteiramente desperto. Tá? Eu vou fazer aqui com vocês a prece cantada aqui, que aí vocês ficam já pelo menos conhecendo, quem não conhece ainda, e se tiverem a oportunidade de fazer isso em retiro, depois de um retiro, é muito legal assim também. Junto com a Sangha, com o Lama, se tiver na hora. O Lama Santa costuma fazer. Então vamos lá. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami Dutiyam pi Buddham saranam gacchami Dutiyam pi Dhammam saranam gacchami Dutiyam pi Sangham saranam gacchami. Agora pela terceira vez. Tatyam pi Buddham saranam gacchami. Tatyam pi Dhammam
saranam gacchami, tatyam pi samgam saranam gacchami. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Então, tomamos o refúgio. Brincando assim, né? Só para a gente saber. Assim que os praticantes, na época do Buda, tomavam, eles falavam assim, essa em Pali, né? É assim que eles tomavam, né? Essa prece, assim. Então, a gente volta lá para o nosso texto, que aí a gente vai seguir para tomar refúgio, né? O que a gente vai precisar, né? Ele vai dizer. Surge o papel agora do mentor espiritual, né? Um papel importante aqui no processo, no caminho. Agora vamos imaginar que alguém tomou o refúgio sincero nas 3 joias e está pronto para seguir no caminho budista da liberação. Tá? A gente tomou internamente, né? Digamos que ele falou assim, a gente pode tomar internamente, né? Se deu conta da necessidade, da confusão que a gente está e da possibilidade de se liberar da confusão e de que tem um caminho para isso, então a gente tomou, né? Tá. A gente tomou refúgio, sinceramente, assim, internamente. Aí ele pergunta, né, é necessário procurar um mentor espiritual para orientação pessoal no caminho? Hoje em dia, no Ocidente, o termo guru está um pouco desgastado devido a relatos de cultos à personalidade, exploração, manipulação e fraude. Portanto, devemos começar reconhecendo que ter um guru não é um requisito obrigatório aos budistas. Primeiro ponto, tá? Então, assim, para você se tornar budista, você precisa de ter que passar por uma mão de um mestre, receber um aval? Não, não, certo? Mas ele vai dizer, no contexto budista, o termo guru significa mentor espiritual. E a tradução desse termo em tibetano é lama. A palavra em sânscrito significa literalmente pesado, sugerindo uma plenitude de virtude e insight. Então, em tibetano ou em sânscrito, guru, eles têm essa conotação de ser o que? Pleno, no sentido pesado, no sentido de pleno, né? Pleno de virtude e de sabedoria. Enquanto o termo tibetano, que é lama, indica aquele cuja virtude é insuperável. Então, ambos os termos denotam essa coisa de aquele que tem virtude. Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar para quem a gente, né, se a gente for buscar um mestre, um guia, que a gente vai ver que é interessante a gente buscar, a gente não seguir sozinho nesse caminho, a gente vai buscar aquilo que aquele guru ou lama que tenha isso, né, que apresente pelo menos já isso, virtude, seja pleno de virtude e sabedoria, ou que aquele cuja virtude é insuperável. Então, não é qualquer um, não pode ser qualquer um. Então, para que serve um mentor espiritual? A gente pode perguntar, a gente não pode seguir sozinho? O Buda seguiu sozinho, por exemplo? O Buda, na verdade, ele procurou os mestres, todos os mestres da época possíveis ele procurou, e ele já vinha, a gente considerando que ele já vinha de um treinamento de vidas anteriores, ele já vinha com um contínuo mental muito preparado, e ele acessou um caminho de liberação que ficou claro para ele ao longo do processo dele, o treinamento que ele passou 6 anos de forma muito intensa nesse treinamento. E ele não foi sozinho, ele primeiro procurou os mestres da época, mas ele chegou no limite que o conhecimento daqueles mentores tinham chegado, né? E viu que não era tudo aquilo, mas ele já tinha se conectado com uma dimensão de consciência clara no processo dele, antes dele entrar no processo de treinamento, ele já tinha encontrado, digamos assim, entrado no caminho. Aí ele não teve dúvida, porque ele já tinha treinado tudo aquilo que era possível da época, de forma mais grosseira, então ele ficou claro para ele qual era o caminho, né? Em que direção ele tinha que ir? Era em direção à mente. Aí é quando ele para
e olha com o poder do Samadhi que ele tinha desenvolvido nesse processo todinho, né? Nesses 6 anos, ele desenvolveu um poder de Samadhi profundo, ele, né, atingiu toda a capacidade, os níveis todos de Samadhi, do reino da forma e da não forma, ele atingiu tudo, todos os níveis. Aí, com essa mente clara, ele viu, ele olhou e viu de forma profunda, ele aplicou a atenção. Eles ficavam só na atenção, mas ele aplicou a atenção, que foi a novidade que o Buda trouxe naquele tempo, foi as práticas de Vipassana, que até então só tinha Shamatha. Aí ele trouxe Vipassana, né? Porque ele aplicou a mente estava pronta para ver, e ele olhou e viu, né? Nesse sentido, né? Porque ele não estava satisfeito, ele não ficou satisfeito com aquilo que ele tinha, com a realização dos estágios que ele tinha chegado, e a maioria chegava ali e ficava satisfeito, ficava preso naquilo. Ele viu que aquilo não era tudo, né? Então ele foi mais além, ele foi além. Mas ele não treinou sozinho, né? Então, para que serve um mentor espiritual? Digamos que gostaríamos de aprender uma habilidade, como, por exemplo, construir armários. Não há nenhuma lei que diga que temos que estudar com um mestre marceneiro. Podemos comprar livros sobre o assunto, comprar nossas próprias ferramentas e aprender sozinhos. Até aí a gente pode fazer a mesma coisa com o Dharma, né? Comprar livro, né? Pode ser. Mas, ao nos privarmos da ajuda de uma outra pessoa, podemos perder muito tempo. Até ele cita aqui o Lama Wallace no Revolução da Atenção, ele diz assim: quando perguntaram ao Dalai Lama se era necessário ter um professor para alcançar a iluminação, ele respondeu: não, mas pode economizar muito tempo. Então, é nesse sentido que ele está dizendo aqui também, né? Então, ao nos privarmos da ajuda de uma outra pessoa, mesmo para fazer uma atividade corriqueira, como fazer armários, podemos perder muito tempo sozinhos, né? Um mestre artesão, né, no caso aqui da marcenaria, pode rapidamente nos ajudar a identificar e corrigir as falhas no nosso trabalho, algo que um livro não é capaz de fazer. Isso significa que, com a mesma quantidade de esforço, podemos dominar os fundamentos e desenvolver as nossas próprias habilidades criativas mais rapidamente. Então, se a gente tiver o conhecimento, mas tiver a habilidade de alguém que já passou pelo processo para nos ajudar a gente né, ver logo as nossas falhas e a gente não ganhar tempo, né, a gente vai muito mais rápido. Então, quanto mais, isso aí no caso de uma habilidade de marcenaria, né? Ele diz, quanto mais sutil e sofisticada a habilidade ou a disciplina que a gente quiser cultivar, maior a necessidade de um professor. A gente vê aí na própria universidade, nos caminhos, a maioria das pessoas se sentem muito beneficiadas tendo seus orientadores, né? Enfim, a maioria, né? Falando assim de um modo mais geral, mas a gente vê que nosso treinamento em educação é muito limitado também, assim, né? Nas caixinhas todas, né? Também com uma motivação muito, muito pequena, com muitas limitações, assim, também, né? Por exemplo, no nosso campo de ensino, assim. Ele vai dizer aqui, então, a disciplina do Buda Dharma, então ele diz, quanto mais sofisticada é a habilidade ou a disciplina que a gente quer cultivar, maior a necessidade de um professor, porque vai nos ajudar muito, né? Então, a disciplina do Buda Dharma, aí olha que legal que ele vai trazer aqui. Ou seja, o estudo do Dharma, a disciplina do Dharma do Buda, esse Dharma que vai desvendar a natureza da mente e da realidade que ela cria, ele inclui pesquisa psicológica, investigação filosófica, decisões morais, porque tem a ver com a nossa própria vida, né? E treinamento extenso em meditação, o que demanda dedicação. Então, não é um caminho simples nem fácil. Não é uma disciplina comum. O Buda Dharma não é uma disciplina comum. Então, talvez não exista nenhum conjunto de conhecimentos e práticas mais sutil e mais sofisticado do que o Buda Dharma. É muito sofisticado, porque o Buda teve 45 anos de tempo de ensino. E a abordagem do Dharma, como o Dharma a lucidez é o descortinar da mente e daquilo que ela cria, o Dharma não é algo, não é um conhecimento que você vai adquirir de fora. Na verdade, é a clareza, é a remoção dos obstáculos da nossa
própria natureza básica. Então, o próprio objeto já é muito complexo, muito sutil de acessar, porque não é algo para ser aprendido, não é um objeto, não é um conhecimento palpável que você pode botar no papel, não é, é uma visão que é aberta na sua própria mente. Então, já é super sofisticado por isso. E como é complexa a nossa confusão, então o Dharma ele tem muitas nuances, ele tem os ensinamentos provisórios, os ensinamentos definitivos, tem as várias escolas, porque as pessoas estão em muitos níveis diferentes de compreensão, estão presos em vários níveis de obstáculos. Então, o Dharma é muito complexo. Então, se você não tem um guia nesse processo, uau! E você se entra em contato com o Dharma aleatoriamente, você não vai saber onde é que você está. Aquele Dharma tem, porque o Dharma tem, é como se fosse milhares de... Diz assim, que o Buda deu 84 mil ensinamentos. Porque, na verdade, assim, 84 mil é um número, assim, digamos assim, é infinita a confusão. Logo, o Dharma se torna infinito. Porque para cada doença vai aparecer um remédio. Então, o Dharma ele é o remédio que aparece para as doenças. Então, quanto mais complexa a doença, mais complexo vai ter que ser o remédio para poder liberar aquela confusão. E tem os vários níveis de confusão, vários níveis de Dharma. Então, o Dharma é muito interessante, é muito sofisticado. Então, esse caminho espiritual foi concebido para libertar completamente a nossa mente de todas as distorções. E ainda assim, é essa mesma mente aflita que teremos que usar para fazer isso. Veja como é que coisa assim maravilhosa, impressionante, e fora de qualquer perspectiva, porque até hoje os neurocientistas não olham para a mente. É isso que o Alan Wallace fica vai morrer do coração, assim, né? Quando ele fala dos neurocientistas que acham que a mente é uma função emergente do cérebro, né? Eles não têm nenhuma tecnologia para olhar para a mente. Né? Se ele pudesse, ele jogava todo mundo dentro dos CCRs para meditar, né? Assim, para olhar, olhe para sua mente, pelo amor de Deus. É ali que você vai encontrar a mente, é olhando para a mente, né? Não é olhando para o cérebro, para os equipamentos, né? Para ver o movimento do cérebro. Então, ele diz assim, esse, então, é um desafio enorme, ou seja, o caminho que é concebido para libertar completamente a nossa mente de todas as distorções, usando a própria mente aflita. É essa mente que a gente vai usar no caminho. Então, veja que nó que não é esses mestres para fazer a gente entender o processo e fazer a gente praticar. Então, esse é um desafio. Por isso que quando o Buda se iluminou, se diz que ele diz assim, uau! É assim que a mente cria toda a confusão. Ele disse assim, como é que os seres não vão entender isso? A primeira coisa que ele pensou foi assim, como vocês vão entender isso? Não tem como entender isso. Ele ficou assim ainda, não tem como entender. Aí foi que Brahma pede para ele, ensine, terão pessoas que vão entender. Aí ele se lembra dos 5 ascetas que treinaram com ele. Foram os primeiros que ele levou. Ele foi atrás dos 5 ascetas para dar o primeiro ensinamento das 4 9 verdades. Porque ele sacou. Não, eles têm uma motivação. Eles têm uma mente que está buscando a verdade de fato. Eu vou conversar com eles. Assim. Ele escolheu que ele foi dar os primeiros ensinamentos. Foram os 5 amigos que praticaram com ele. Nos 6 anos lá de ascetismo. Porque ele viu que uma mente comum não tem como ver isso. Por isso que ele começa primeiro falando no nível provisório, para depois ele dar vai o segundo giro da roda do Dharma, o terceiro giro da roda do Dharma. Alguém quer falar? Acho que alguém abriu o microfone. Não, acho que foi a Lúcia, sem querer. Deixa eu voltar aqui. Qualquer coisa vocês falem, tá? Estou seguindo aqui, para a gente, que é bem interessante. Assim. Então, depois a gente vai ver um vídeo. Eu espero que a gente vai concluir aqui o Lama nesse tópico, e a gente vai ver um vídeo de Dzongsa Khyentse Rinpoche sobre a relação mestre-guru, assim, mestre-discípulo, tá bom? A gente vai ver, um vídeo mais longo, 20 e pouco minutos, mas a gente vai ver 15 minutos, 14 minutos desse vídeo, que é bem interessante. Então, mas vamos lá aqui. Então, ele diz, então esse caminho espiritual, o Buda Dharma, que é a mais sutil e sofisticada, né? Ele vai dizer aqui, né? É o conjunto de conhecimentos e práticas mais sutil e sofisticado que existe, assim.
É quase... Por isso que acho que os ocidentais, quando estão entrando em contato de fato com esse ensinamento, ficam loucos, assim. Os físicos, os neurocientistas, os psicólogos, que começam a olhar, chegar junto, de fato, eles ficam maravilhados. Que coisa impressionante, assim. Há 2.500 anos alguém vê isso, e só agora os neurocientistas estão chegando perto, a psicologia está chegando perto. A física quântica, né? Aí ele vai dizer, então esse é um desafio enorme, e para termos sucesso, precisaremos de toda a ajuda que pudermos conseguir. Então, é para a gente baixar a bola e entender que não vai ser fácil esse caminho, não achar que sozinho a gente vai conseguir. Aí ele vai dizer, vamos imaginar que estamos decididos a atingir a liberação por meio do Buda-Dharma. Tomamos uma decisão, tomamos um refúgio, esse é o meu caminho, vou lá, agora eu vou realmente levar a sério. Aí vai dizer, e que queremos encontrar um mentor adequado. A gente já viu também que a gente vai precisar de ajuda. Então, a gente vai procurar. Idealmente, deveríamos buscar um Buda, pois esse ser dispõe dos melhores recursos para nos ajudar a caminhar mais rapidamente. Então, seria o ideal, achar um Buda, pessoa que trilhou o caminho todo, liberou a mente, então, total, né? Iluminou completo. Chegou na consciência primordial, assim. De fato, o Buda Sakyamuni era tão hábil que, por meio de sua orientação, milhares de pessoas, na época dele, atingiram a liberação. Portanto, se pudermos encontrar um Buda para ser o nosso professor, não precisaremos buscar mais ninguém. O problema é encontrar o Buda. Se não conseguirmos encontrar um Buda, que é o caso, provavelmente, que é livre de todos os obscurecimentos e repleto de todas as virtudes, podemos procurar um Arhat, que é livre já de todas as distorções mentais. Já é uma coisa boa também, achar um Arhat. Um Arhat não será tão hábil como um Buda, porque o Buda é completamente iluminado, porque ele realizou, né, a união da vacuidade, da luminosidade completamente, mas tem experiência pessoal de todo o caminho até o Nirvana. Então, o Arhat, ele não é tão hábil como um Buda, mas ele tem experiência pessoal de todo o caminho até o Nirvana, que é a liberação das aflições mentais. Mas ele ainda está preso à dualidade sutil. Suas credenciais como mentor espiritual são formidáveis. Se a gente encontrar um Arhat, estamos bem. Hoje em dia, pode ser difícil encontrar Budas e Arhats. Nem todos os seres verdadeiramente libertos proclamam o seu estado, o seu próprio grau de realização. Esse é um problema que a gente tem. Porque quem, às vezes, existe, por exemplo, o próprio Dudjom Limpa, que é esse mestre que viveu no século XIX, né, que recebeu ensinamento direto de Guru Rinpoche, né, e de Eshe Sogyal. Ele não teve nenhum mentor físico, os mentores dele foram o Sambhogakaya, nessas dimensões mais sutis. E o próprio Dudjom Limpa, por exemplo, ele vivia meio que à margem. Ele não era reconhecido como um grande lama, ele não estava dentro dos mosteiros, ele era um outsider. Então, muita gente deixou de conectar com ele porque não sabia que ele era um ser realizado. Então, ele vai dizer, muitos mestres verdadeiramente realizados, libertos, não proclamam seu próprio grau de realização. E muitas pessoas que afirmam ser iluminadas estão, de fato, deludidas. Então, a gente precisa ter muito cuidado nessa seara de encontrar os nossos professores. Se não conseguirmos encontrar um Buda ou um Arhat, então, que qualidades essenciais devemos procurar em um mentor espiritual? Então, aqui ele vai dar umas instruções aqui de base, né? Mas se a gente quiser ver também aquele texto de Seracandro, das preliminares, que é aquele texto que o Luan Lama sugere que a gente leia antes de fazer o retiro de Samantabhadra, né? Desse de 2021, que a gente leu antes de fazer o retiro do Tantra Vajra. Esse texto está disponível lá no Drive, que é do material. Então, que são as preliminares, né, para o Dzogchen, ele vai falar muito de como é a relação do guru com o discípulo, né? Então, aqui ele vai dar algumas dicas aqui, né, de quais são as qualidades essenciais que devemos procurar em um mentor espiritual. Essa pessoa deve ser bem versada na teoria e na prática dos 3 treinamentos que compõem o coração do Buda Dharma e deve praticá-los em sua própria vida. Vocês lembram quais são os 3 treinamentos? Que são as 3 etapas que resumem o nobre caminho de 8 passos. Que é a primeira etapa, principal. Na verdade, as 3 etapas se intercomunicam, mas a gente começa com a
com a etapa da ética, que vai englobar os 5 primeiros passos do Nobre Caminho Óctuplo, a etapa da concentração, a segunda etapa, que são as práticas de shamatha, e depois a etapa da sabedoria, ou do insight, que são as práticas de 7º e 8º passo do Nobre Caminho. O 6º é concentração. Então, os 5 primeiros passos é ética, ou moralidade, né, nesse sentido. Depois, o 6º passo é concentração, e 7º e 8º, sabedoria. Que a aplicação, a gente vai desenvolver a atenção no 6º e vai aplicar a atenção no 7º e no 8º passo, né? Depois, no capítulo seguinte, que a gente vai falar do caminho, a gente vê com mais, relembra de novo isso, mas é só para a gente lembrar aqui dos 3 treinamentos, né, mais elevados, que é ética, concentração e sabedoria, que resumem o Nobre Caminho de 8 passos. Então, a pessoa que a gente vai procurar como mestre, como um guia, como um amigo, né, um mentor espiritual, vai ter que ter um pouco disso, saber a teoria e a prática desses 3 treinamentos. E deve aplicá-los em sua própria vida. O primeiro desses 3 treinamentos é a disciplina moral, ou ética. Um mentor espiritual qualificado é aquele que leva uma vida virtuosa, evita prejudicar os outros e presta ajuda sempre que possível. Esse é a síntese dos 5 primeiros passos, que é não trazer a motivação correta para superar os 3 animais, não trazer sofrimento com a mente, nem com a fala e nem com o corpo, e trazer benefício. Então, isso resume. Então, é praticar virtude, não prejudicar os outros e ajudar no que for possível os outros. Ele também deve conhecer as relações entre as ações e seus resultados kármicos, as leis morais da natureza, que o Buda observou, que ele viu que funcionava assim, né? E ensinou. Ou seja, a relação de causa e efeito. A causalidade. O que a gente faz tem consequências. Então, nessa etapa da ética, tem que ficar muito clara a compreensão da lei da causalidade. E uma pessoa que vai nos ajudar precisa ter essa clareza. Precisa ser uma pessoa que esteja assim, né? Seja virtuosa, não prejudique os outros e que presta ajuda. E entende muito bem a causalidade. Ou seja, tem cuidado com as ações. Em segundo lugar, um guru deve ser bem treinado nos métodos de cultivo de estabilidade e clareza meditativa. Então, tem que saber, tem que ter praticado e saber ensinar as práticas que vão ajudar a estabelecer, cultivar estabilidade e clareza na mente. Por fim, ele deve ser perfeitamente familiarizado com os ensinamentos do Buda sobre a ausência de identidade pessoal e dos fenômenos, e deve ser experiente no cultivo do insight meditativo, ou seja, de aplicar, de ver isso diretamente, de ver a ausência de identidade pessoal e dos fenômenos diretamente, não como um conceito, mas diretamente, na meditação, direta, assim, na experiência direta. Então, se encontrarmos alguém ensinando o Dharma, vale a pena perguntar: por que ele está fazendo isso? Qual é a sua motivação? Qual é a motivação desse mestre? Se estiver ensinando para obter algum ganho pessoal, de prestígio, de poder sobre os outros, ele não é um professor do Buda Dharma, mas sim das 8 preocupações mundanas. Um mentor espiritual autêntico orienta os outros motivado pela compaixão e não para ter ganhos para si, né? Não para ter resultados ligados às 8 preocupações mundanas. Se uma pessoa, porque a motivação dele vai estar completamente distorcida, como a pessoa não vai te ajudar, ele já tá, a motivação limita, né? A gente só vai até onde a nossa motivação nos leva. Se a motivação do mestre não for realmente a liberação última por compaixão de todos os seres, que é bodhicitta, então ele só vai nos ajudar até onde ele foi. Se foi se dar bem na vida, é ali que ele vai nos ensinar. Até ali que a gente vai chegar. Então, se uma pessoa for bem versada nos 3 treinamentos de disciplina moral, estabilização meditativa e sabedoria, e ensinar por bondade, trata-se de um mentor espiritual autêntico. Então, essa é uma referência básica, muito importante para a gente olhar e perscrutar, né, com quem a gente está se conectando. Nem sempre é fácil, só que tem um detalhe aí, tem o lado da pessoa, do próprio praticante aí. Nem sempre é fácil reconhecer essas características. Quem vai reconhecer essas características? Essa nossa mente.
Mas se a nossa mente estiver completamente distorcida, a gente pode ver aquilo que não está e não ver aquilo que está no mestre, por exemplo. Então, às vezes, essas características podem estar presentes em um guru, mas não conseguimos reconhecê-las por conta da nossa confusão e da relação que a gente estabelece com esse guru. E outras vezes podem estar ausentes, mas imaginamos que estão presentes. Nós criamos, por conta de alguma motivação que a gente tem naquela relação, a gente imputa, né? Quando a gente opera com gosto e não gosto. Quando a gente opera com gosto, a gente não vê os defeitos do outro, né? Quando a gente opera com o não gosto, a gente só não vê qualidade nenhuma no outro. Então, se a gente está operando com a mente com essas distorções na relação com o guru, a gente pode também se ajudar nesse engano todo, de não ver o que deveria ver, não reconhecer as qualidades que aquele lama tem, por exemplo, a gente não está conseguindo reconhecer por conta da nossa confusão, ou de achar que tem e não tem, ou seja, não vê claramente. Né? Então, esses são os atributos, ele vai dizer, esses são os atributos essenciais de um mentor espiritual autêntico. Mas quais são as características necessárias a um estudante qualificado do Dharma? Tem também essa contrapartida. Para que o relacionamento, porque, na verdade, vai se estabelecer um relacionamento. É uma mente em confusão que está buscando, em tese, uma mente menos confusa. O ideal fosse uma mente iluminada, completa, do Buda. Mas vai encontrar uma outra mente que ou está totalmente iluminada, que é raro, ou está um processo muito claro, ou está dentro do treinamento, mais lá na nossa frente. Então, a gente vai... O que vai acontecer? É uma relação. Essas duas mentes vão se encontrar. Então, como a mente cria a realidade, se a gente está com muita confusão, a gente pode sobrepor muita confusão nessa relação com o guru também. Então, a gente precisa ter... Por isso que é sempre dito, calma, chegue devagar, examine o guru. A orientação nos textos clássicos de Patro Rinpoche, examine o seu guru por uns 10 anos primeiro, antes de você realmente entrar nos caminhos mais profundos, nos retiros mais profundos, entregar sua mente para o guru, vamos chamar assim, né? Ou seja, se expor à orientação daquele guru, que ele vai guiar a tua mente também, né? Então, se ele estiver confuso no processo, você vai entrar em confusão também. Ou você vai entrar numa confusão que ele não vai saber te ajudar a tirar. Entendeu? E os mestres, acontece muito isso nas histórias assim, dos mestres, né? Ele começou a treinar, por exemplo, o próprio Buda treinou com um mestre, treinou com outro, porque ele chegou no limite do mestre. Quando ele chegou no limite, é natural ele buscar um outro. Às vezes o próprio mestre diz, você já aprendeu tudo que eu podia te ensinar, eu já te ensinei, então procure mestre tal para seguir agora o teu caminho. Entendeu? Então, e acontece muito isso assim. Os mestres têm clareza de que eles estão operando ali e que aquele aluno chegou naquele limite, mas o aluno não sente que ele precisa ir além, então ele procura tal mestre. Ou então, às vezes, é um problema de linguagem, aquele aluno não está entendendo o que o mestre está querendo dizer, ele não está conseguindo estabelecer uma relação com aquele aluno. As mentes não estão se comunicando. Então, ele diz, não, procure tal mestre, porque aquele tal mestre tem uma outra habilidade, vai ter uma outra linguagem que vai fazer o aluno entender, vai se conectar com o aluno, que precisa haver essa conexão. Se não haver conexão, não tem a ajuda, a comunicação não é possível. É bem complexa a relação mestre e discípulo. Bom, então, para que o relacionamento entre os dois possa ser produtivo, o aluno também deve estar preparado. Caso contrário, essa parceria pode não produzir resultados. Isso não quer dizer que não vai dar certo, assim, que aí a gente não tem mais outro... Não, a gente vai procurar um outro mestre. Por isso que a gente sai de uma... O próprio Lama Santen, por exemplo, ele começou pelo Zen budismo, que é o budismo japonês, e terminou com o budismo tibetano, com o Shagdu, que é completamente diferente, o método completamente diferente. Por quê? Porque ele viu, quando ele conheceu o Shagdu, ele viu que uma outra linguagem se descortinou, e ele viu que aquilo era mais favorável para ele. Então, ele pulou para o budismo tibetano. Isso vai acontecer muito, né, com a gente, assim, nesse processo. E é legal, mas aí é um processo de amadurecimento, que acontece com o próprio aluno também. O aluno entende que aquela relação não tá conseguindo abrir mais o processo. Então, você procura um outro mestre Você vai encontrar, naturalmente, um outro mestre que vai sinalizar uma outra linguagem que toca você naquele momento onde você está, somente, que vai te ajudar a liberar, então, aqueles obstáculos, né? Enfim. Então, os tratados budistas falam de apenas 3 pré-requisitos por parte do aluno. O primeiro deles é a imparcialidade.
ou a ausência de preconceito. Então, precisa ter uma atitude de abertura, né? Assim. Isso implica, entre outras coisas, que o estudante não deve se apegar às suas próprias crenças e suposições, simplesmente por serem suas. Ele busca a orientação de seu mentor com humildade e com a mente aberta. Não é numa atitude de fé cega. E nem vai examinar com a sua própria raciocínio, sua inteligência, não. Mas é com atitude de humildade. O primeiro, ouvir. Senão você nem escuta. Se você já está com apegado à sua visão, você não consegue escutar o mestre. O mestre pode estar dizendo tudo ali, mas você não consegue ouvir. Porque não conseguiu estabelecer aquela confiança para o aluno ouvir de fato, para aí poder se beneficiar do que está sendo dito, né? Pensar, repousar, contemplar, repousar, e aí realizar. Porque a gente não consegue nem ouvir. Aí ele vai dizer, então, o aluno precisa ter essa qualidade de imparcialidade, né? De buscar orientação com humildade e com a mente aberta. A segunda qualidade é a inteligência, ou discernimento. Então, aqueles que vão procurar o mestre como um pai, que vai dizer tudo que tem que fazer, e ele vai só obedecer, e depois, se não der certo, vai culpar o pai, aí essa atitude não é uma atitude para um relacionamento do Buda Dharma. Você não está usando a sua inteligência, o seu discernimento. Você tem que usar a sua inteligência e o seu discernimento. Então, o treinamento budista exige, porque é você que tem que atravessar. Você tem que entender para atravessar. O Buda não vai fazer isso por você, atravessar a confusão da sua própria mente. Então, o treinamento budista exige perspicácia aguçada para explorar os ensinamentos e entrar na prática. Então, a gente precisa entender claramente o que fazer, o que não fazer, o que está sendo dito, porque senão a gente não tem como liberar o obstáculo da nossa própria mente. Então, não é suficiente simplesmente ter fé e seguir ordens cegamente. Então, vai ter que usar inteligência, abertura, né, humildade, mente aberta, inteligência, discernimento, para compreender claramente, questionar, tirar as dúvidas, né, e tal. E a terceira qualidade é a aspiração, ou seja, a motivação. Aonde você quer chegar? O que você quer? Dar certo no samsara? Acalmar a mente para ter mais resultado no teu trabalho, nisso, naquilo? Ou é se iluminar? Porque isso também vai fazer diferença, né? Então, o aluno precisa saber o praticante precisa ter a aspiração correta. Então, não é suficiente o aluno estudar o Dharma simplesmente como um exercício intelectual. A motivação precisa ser mais do que mera curiosidade ou desejo de adquirir conhecimento. É preciso aspirar a colocar os ensinamentos em prática. Ou seja, a gente só vai fazer isso se a gente quer realmente, de fato, se iluminar. A gente vai colocar em prática, porque a gente sabe que é um caminho de transformação. E a experienciar os frutos do caminho. Então, essa atitude aqui né, a motivação e a aspiração é de realmente praticar o Dharma, né, para atingir os frutos do caminho, a liberação. Então, se o aluno tiver essas três qualidades, ele estará em boas condições para reconhecer as qualidades virtuosas de seu mentor. Então, é uma relação. Então, não só o mentor tem que ter essas qualidades, mas o aluno também tem que ter essas outras qualidades. Caso contrário, as falhas do professor poderão ser vistas como virtudes, e suas virtudes, as virtudes do professor, poderão ser vistas como deficiências. Então, a capacidade de nos beneficiarmos de ter um guru depende não só de suas realizações, mas também da profundidade da nossa própria fé e confiança. O conhecimento do professor pode ser muito limitado, mas se nos entregarmos sinceramente à sua orientação, poderemos notar maravilhosas transformações acontecendo em nossas vidas. Porque o aluno pode superar o professor, mesmo o professor sendo limitado, tendo uma pequena, né, atravessou um caminho pequeno, mas a motivação do aluno a conexão é muito profunda, de confiança, e o aluno pratica, o aluno, inclusive, pode superar o professor. Acontece muito isso, assim, nas histórias, né? Aí, por outro lado, um professor pode ser extremamente hábil, ter uma visão e compaixão profundas, mas ainda assim, se não tivermos fé, o aluno não tiver fé, não receberemos nenhum benefício. Então, a gente tem que ter, então, é uma relação para poder funcionar. A responsabilidade do guru é cuidar do bem-estar espiritual de seus alunos da melhor maneira que for capaz. A responsabilidade do aluno é servir o seu mestre, cuidar também do seu mestre. Isso inclui cuidar para que as necessidades físicas de seu mestre sejam atendidas,
mas a forma mais importante de servir um mentor é colocar os seus ensinamentos em prática, tanto quanto possível. Então, um verdadeiro mestre vai ajudar, vai ficar feliz, não porque vai receber coisas dos alunos, mas porque vai ver os alunos praticando e realizando. Então, hoje em dia, a questão de servir um guru é delicada, porque temos ouvido muitos relatos de supostos gurus explorando seus devotos, exigindo dinheiro, obediência e adulação. A principal fonte de satisfação de um mentor espiritual autêntico é ver seus alunos se beneficiando do Dharma. O que mais o agrada, né, um mestre autêntico, é a dedicação sincera de seus alunos à prática espiritual, e não suas ofertas materiais. Porque tem muita confusão nesse processo, né? E, no entanto, servir um mentor também tem um lugar importante no Dharma. Ou seja, o aluno cuidar do mestre, ter respeito pelo mestre, saber que aquilo é uma preciosidade, aquela mente está ali, né, sustentando aquela lucidez e podendo estar tocando as pessoas. Então, é natural esse processo, né, do aluno em direção ao mestre. E, no entanto, servir um mentor também tem um lugar importante no Dharma, porque se os alunos não oferecerem nada de valor em troca de orientação espiritual, é como se a gente quebrasse as correntes de bênçãos. A generosidade é um processo muito poderoso. Então, na hora que você cuida, você amplia as possibilidades do guru atingir muito mais pessoas, melhorar a própria prática dele, inclusive, né? Que aí você vai ter mais benefícios também se o guru realiza aquilo que ele, né, tem possibilidade de praticar. Quando a gente está com um guru, a gente quer que o guru pratique, medite para poder ficar mais poderoso ainda para nos ajudar, né? Então, a gente ajuda. Então, porque se os alunos não oferecerem nada de valor em troca de orientação espiritual, o benefício que receberão de seu mentor pode ser muito limitado. Esse não seria um caso de o guru explorando seus alunos, mas de os alunos explorando o seu guru. Então, como devemos ver o nosso mentor espiritual? A tradição budista oferece uma variedade de respostas para essa pergunta. Mas a atitude adequada nos estágios iniciais da prática é esta: considere o professor como um representante do Buda. Nós não podemos ter o Buda histórico como mentor pessoal, mas a melhor aproximação possível é um professor qualificado a quem devemos nos dedicar, uma vez que ele foi treinado em uma linhagem ininterrupta do Buda Dharma, como se ele fosse um emissário, né? Ele vai dizer aqui, como se fosse um emissário do Buda. Então é melhor que a gente veja ele como Buda, porque aí a gente atravessa as nossas relações dele, vendo outros aspectos comuns, né? Não que a gente não vai ver a confusão do guru, a gente pode até ver a confusão do guru, mas você não se relaciona com o ser comum, você se relaciona com ele, com o Buda que ele está representando. Aí você, inclusive, você não entra na própria confusão do guru, nesse sentido, né? Uma proteção para o próprio aluno, né? Então, aí você, o guru é a melhor aproximação que a gente vai ter do Buda, é um professor qualificado a quem devemos nos dedicar, uma vez que ele foi treinado em uma linhagem ininterrupta do Buda Dharma. Isso é muito importante também, a gente ver a linhagem daquele professor. Se ele vem de uma linhagem ininterrupta, se ele não está inventando alguma coisa nova, assim, né? Então, essa pessoa tornou-se um receptáculo das palavras do Buda, e para nós, ele representa a sua sabedoria e compaixão. Então, é nesse sentido que a gente deve ver a melhor forma de nos proteger é ver o Lama como Buda, um emissário do Buda. Então, é responsabilidade do professor transmitir o Buda Dharma, sem distorção. Essa é a responsabilidade dele. E adaptá-lo para que se torne mais significativo para a vida de seus alunos. Né? Para que seja mais claro, entendível, que tenha a ver com a vida do aluno, enfim. Essa é a responsabilidade do professor. Transmitir o Buda Dharma sem distorção e adaptar para o tempo, aquela cultura, enfim, né, a linguagem. Assim. Se isso for feito, é bem possível que alguns de seus alunos atinjam uma realização mais profunda do que a do próprio mestre, pois o Dharma que ele transmitiu, se ele está transmitindo a linhagem autêntica, pode conter conhecimentos que estão além das próprias limitações da própria experiência do guru. Então, se ele está transmitindo o Dharma, é como se ele é só um canal. Mesmo que o Lama não tenha realizado aquilo de forma profunda, o aluno vai realizar, porque ele está transmitindo o Buda Dharma corretamente, entende? Nesse sentido, sem distorção. Então, o que significa ver o mentor como representante do Buda? Imagine-se recebendo um emissário particular de um presidente, aí, por exemplo, muito estimado de uma nação poderosa. Esse emissário pode, né, o emissário lá do BIM, aqui no Brasil, por exemplo, não pode, dos Estados Unidos, do presidente dos Estados Unidos. Então, esse emissário pode não ter as excepcionais qualidades pessoais do presidente e pode ter inúmeras deficiências como indivíduo. O emissário não é o presidente, mas ele está
representando, né? E ainda assim, nós não o vemos simplesmente como uma pessoa. Ele é o porta-voz do presidente. E, nesse sentido, o emissário exerce a sua autoridade. Por isso, nós o honramos por seu papel como representante, dando pouca importância às suas falhas pessoais. Ele está ali como representante do presidente. Por sua vez, o emissário aceita essa honra, reconhecendo que não é dirigida a ele, pessoalmente. Ele não está ali porque ele está ali representando o presidente. Da mesma forma, é adequado honrar um mentor espiritual como representante ou emissário do Buda. E os mestres realizados, a primeira coisa que eles vão dizer é isso. Lama Alan Wallace, quando ele senta, a primeira coisa que ele diz, esse ensinamento não é meu, esse ensinamento é de Dudjom Limpa, eu sou só um canal aqui, entende? Então, a pessoa já tira a sua identidade de cena, porque, na verdade, ele está transmitindo o que é o Dharma do Buda. Ele não tem uma abordagem, a abordagem é do Buda, não é minha, né? Porque está cuidando de transmitir o Dharma de forma pura, né? Conforme está vivo na linhagem. Né? Então, exploramos longamente, então até aqui nós exploramos longamente a tomada de refúgio externo, no Buda, no Dharma e na Sangha, né? No mestre, né? Nos ensinamentos, nas práticas e na Sangha, né? E a dedicação a um mentor espiritual, a um lama. Mas esses refúgios externos devem ser complementados com o cultivo interno de nossa própria sabedoria, que é o refúgio interno. Quando estamos separados dos nossos professores, temos que confiar no nosso próprio discernimento e julgamento. Esses também devem ser o nosso refúgio. Então, a gente vai migrando do refúgio externo, no Buda, no Dharma e na Sangha, para o refúgio interno, que é na nossa mente, na nossa sabedoria, né? No nosso coração, na nossa compaixão e no nosso amor. Então, como aplicaremos os ensinamentos a eventos específicos da nossa vida, que fazem parte da nossa vida cotidiana, se a gente não tiver essa sabedoria dentro de nós? Nenhum guru externo poderá nos guiar para respondermos a cada uma das situações em todos os momentos. Então, precisaremos tomar refúgio na nossa própria sabedoria, que se tornará o guru interno. Em uma relação frutífera entre um aluno e um mentor, o aluno ganha autossuficiência. É como, por exemplo, o psicólogo e o paciente. O bom psicólogo é aquele que libera o paciente. Uma hora não tem mais, né, necessidade. Então, uma boa relação frutífera entre o aluno e o mestre é quando o aluno ganha autossuficiência. Ou seja, você agora está tomando refúgio interno. Né? O ponto culminante desse desenvolvimento ocorre quando a sabedoria do aluno se funde inseparavelmente com a do seu mentor. Lembra que a gente já começa as práticas fazendo Guru Yoga. A gente já começa a prática aspirando ter a mente do Guru. O corpo fala em mente do Guru. Né? Porque, na verdade, é isso que a gente vai ter. A gente está buscando isso. A iluminação é você reconhecer a nossa verdadeira natureza. O que eles fizeram, né? O que os mestres estão fazendo. Né? Reconhecer a sua verdadeira natureza. Então, o caminho, na verdade, é internalizador, né? Insiders. Somos insiders. O caminho está dentro, é para dentro de nós. A gente vai usar os recursos externos, o Buda, Dharma, Sangha externo, como meio hábil. Mas o caminho é interno. Então, essa união, então, o ponto culminante desse desenvolvimento, ou seja, no final do caminho, ocorre quando a sabedoria do aluno se funde inseparavelmente com a do seu mentor. Essa união se dá quando o aluno se torna um Buda, ou seja, realiza a sua verdadeira natureza. Nesse momento, ele se torna uma fonte de refúgio para os outros. Aí segue, o fluxo das bênçãos segue. A linhagem se mantém viva assim, porque o Dharma está sendo transmitido e está transformando as mentes, né? É isso que faz o Buda Dharma se tornar vivo, né? É a prática verdadeira, a transformação verdadeira. São 9 horas, vocês têm um tempinho para 13 minutinhos, a gente vê o Dzongsa Khyentse Rinpoche num vídeo maravilhoso. Então, vamos lá. Vamos para a gente ganhar tempo, vamos lá. Que a gente, o Dzongsa Khyentse Rinpoche, quem não conhece, é como se fosse um Dudjom Rinpoche, que é um mestre que organizou toda a linhagem Nyingma muito organizadamente, super organizada. Ele recuperou os ensinamentos todos, organizou o Dudjom Rinpoche, né? Que o Dudjom Limpa é uma manifestação de Dudjom Limpa. E o Dzongsa Khyentse é como se fosse um Dudjom Rinpoche e um Trungpa Rinpoche da vida. Um mestre que corta a confusão, irado. Então, a gente vai ouvir ele sabendo que ele é um mestre assim, que tem uma linguagem diferente, cortante. Então, ele vai falar um pouco dessa relação. Esse vídeo é um pedacinho de um documentário que uma aluna dele fez
que chamou Palavras do Meu Professor Perfeito. Ela falando do Zonza Kenshin Rinpoche como o professor dela, perfeito. É aluna dele, que é cineasta, faz um documentário sobre ele. Eu acho que é Palavras do Meu Mestre Perfeito, é um nome assim, o nome do... Fazendo alusão ao texto do Patrul Rinpoche, mas... ele conta, né? E aí, nesse momento, eles perguntam, faz várias perguntas para ele, assim, sobre a relação mestre-discípulo, aluno, não sei o quê, ele vai falar, né? O jeitinho dele, assim, né? Fazendo umas analogias bem diferentes, assim, vai falar. Esse videozinho, esse recorte tem 23 minutos, mas a gente não vai ver tudo. Eu vou depois disponibilizar o link na página né, que vai ficar no YouTube, vou botar lá embaixo o link, aí vocês veem depois com calma. A gente vai ver só os primeiros 13 minutos, tá? Que é onde ele fala sobre esse assunto do mentor espiritual. Deixa eu pegar aqui. Então, deixa eu abrir aqui. Vamos lá, hein? Preste bem atenção na legenda, porque o inglês dele é meio cortado, assim, e ele pensa um pouco antes de falar, mas a legenda está mais ou menos assim, sabe? Então, fiquem atentos. Mas depois vocês veem com calma de novo. The whole reason you go to a teacher is, ironically, to want, to actually aim for, so that one will not want. You understand? And that's, I'm not joking here, I'm not twisting any language, or I'm not trying to be clever, but that is the main aim, isn't it? I mean, that is the whole point of the tantric concept of guru. You don't want to leave guru independently at the end. I mean, you don't want to leave the guru outside there as an external savior. You want to realize your mind, nature of your mind is the guru. Guru is only a bridge. So ultimately, wanting something from an external source is something that we have to eliminate. Okay. Well, it seems like, though, there's this point where people get stuck, where intellectually they know what you're saying is true, but they also have this kind of grasping quality towards the teacher. Yes, yes. Well, it's a very complicated relationship. Like a Zen master said, to study Buddhism is to study about yourself. To study Buddhism is to study about yourself. To study about yourself is to forget about yourself. Yes, that says it. To actually, the ultimate aim of Dharma practice is to forget. Not to say forget, actually to really transcend, to go beyond all these distinctions. Now, that should be the fundamental base where we develop the student and teacher's relationship. But not many times it happens this way. Many times student and relationship is just another relationship, boyfriend, girlfriend, husband, wife, man, woman. So that's why there's a game. When a student is insecure, students play games. When the guru is insecure also, gurus who are not accomplished, they have insecurity and they play games. That's why, first of all, students don't go to a teacher seeking for something they need. Rather, they go there to look for something they want. Similar thing happens from the teacher too. Many of us, many of the teachers like myself, we are not even brave enough to really give what the student really needs. And what student really needs could be very raw, very painful, very naked. And who has courage to do that? It's so difficult. Because many of us, we have agendas. Agenda is the big problem in this world, basically.
one should be agenda free. We do know that we have to crush our ego. Now, in order to do that, we have to see a model, so if you like, okay, a model who has done it, okay, and we have to admire that model. And when we admire, then there's father, there's the leader, there's all that thing, Buddha, whatever. So that's the only way to go. I mean, how would you teach someone in order to crush their ego? Look at your teacher as your maid. It won't work. But then, Maybe for some very peculiar people. But it does work when you need to look upon as someone higher than you, or someone who's more pure than you. Is there a point where students can get stuck though, as in a like a parental relationship, not trusting their own? Oh yeah, that can happen. That's what I was saying before. Many teachers have many teachers don't have courage to give their children, their disciples, what they need, because they have agenda. They want to give them what they want. And that can spoil them. That can make them emotionally dependent on them. Very much. That's big responsibility for the teacher. If the teacher and the students are genuinely interested in the enlightenment. But if they just want to build a relationship, yeah, that's the way to go. One should be more superior, the other always a little bit inferior, attempting to become superior, but always one step behind. And that works. That's how the relationship works. do you remember a point in your own practice where you stepped away from, that you went through this process? Seeing my teacher as human beings, seeing my teacher as impure and all of that, all the time, even now. The very, for instance, hypocrisy that people like I have, doing one thing in front of maybe a picture of my teachers, and do something else behind, you understand? And that shows that there's a lack of acceptance that your teacher is the Buddha. He knows everything. There is no such thing as behind the picture or in front. How can we determine if a teacher is a genuine teacher? That's a good question. It's very difficult, but I mean, especially as a deluded being, people like us, we can't, I mean, our judgment, even we judge that someone is a really good teacher, how much can we trust with our own judgment? Many times our own judgment has failed us. This is why in Buddhism, study, contemplation, not accepting Buddhism with blind faith, with blind devotion, is very much stressed, especially initially, by the Buddha himself, again and again. Kangsala mitun cholatan, that's what he said. Not to depend on a person, but depend on the teachings that he gave you. And not simple like that. You have to, it will always be an insurance, okay, if you like, to study, contemplate on the Buddhist texts, study them. And then finally, once you are slightly matured, I would say
you know, it's in this, even all the other quality failed, okay? Maybe your teacher is not a learned, maybe not, I don't know, gentle, I don't know, straight enough, I don't know. But one thing that I think you should look for is a teacher who is not interested in himself. A teacher who is totally interested in you and fellow sentient beings. Is there any value in Western students making a pilgrimage to Taksang or to Bodh Gaya? Yeah. Pilgrimage, although it has become very ritual now, it's sort of devotional, ritualistic thing. The essence of going to all this pilgrimage is to remind ourselves that such beings exist. Not as a hero, okay? Not as someone who has done this, did this, but as an example. Like even going to places like Hiroshima probably can, even it is a minute, might remind you how we human beings destroy ourselves. It's like that. Going to Kushinagar, for instance, can remind you that life is impermanent, even the Buddha himself. Going to places like Saranath can remind you that one of the greatest, I'll just wait until that thing passes. Okay? One of the greatest thing that has been said in this world was said there. And then it might invoke a little interest. What did he say? Know the suffering. Abandon the cause of suffering, and so on and so on. So important, you know, to remind ourselves. I mean, of course, if you're a good practitioner, you don't need these things, but I think one should help ourselves with all kinds of help. Even it requires some kind of gross reminder, like Holy Land, mountains, trees, whatever, you know. Mm-hmm. It's like keeping the nostalgia, right? That's the word I was looking for. Nostalgia can open a door to many things. Nostalgia can be a fuel for creativity. Here we are talking about nostalgia of an enlightened being, and that may trigger the creativity in the sense of really valuing the Dhamma, spiritual path, and seeing futility of this worldly life. Devotion in Buddhism is actually trusting in cause, condition, and effect. It's something that scientists do. If you cook an egg, you need a certain cause and condition. Stove, pot, water, fire, gas, whatever. And if you have no obstacle, egg will be cooked. That's for sure. And you can trust on that. That's how for centuries people cook the egg, because of that. And that trust in cause, condition, and effect is so-called devotion in Buddhism. Can one make a
achei até aí, achei interessante, porque aí não tem tempo, já estou eu já aqui atrasado, mas esse vídeo é maravilhoso, assim, é para ouvir com muita calma, porque o inglês dele é meio cortado e a legenda ficou meio, não foi bem elaborada, está meio cortada a legenda também, para quem não entende o inglês, que vai ler a legenda, fica meio, acompanhar meio, mas assim, é maravilhoso, assim, as dicas que ele deu, assim, da relação do discípulo, né, dessa reciprocidade, desse cuidado que precisa haver e dessa abertura, né, e de que, na verdade, uma coisa importante que ele disse no final, né, que a devoção é a gente realizar, confiar na causa e efeito, ou seja, se você sabe que o sofrimento, como o sofrimento se interpõe, quais são as causas do sofrimento, qual é o caminho para a transformação, essa é a grande devoção, é no próprio caminho, no próprio Dharma, porque você sabe que vai, se você praticar, se você fizer o processo, vai ter o resultado, é nesse sentido, né, isso é uma devoção, a base da devoção é você compreender a causalidade. Porque o caminho é causalidade, gente. Está dentro da verdade convencional relativa, o caminho. Porque a fruição é o resultado, a fruição não tem caminho mais. Mas o caminho está dentro da verdade convencional. Então, o caminho funciona porque causa e condição funcionam. É nesse sentido, né? Então, é muito interessante, assim. Ai, ai. Terminamos mais um capítulo. Vamos entrar no caminho agora. Agora que vamos entrar no caminho. Mas é maravilhoso, né? Queridas, hoje é aniversário da Flori. Ah, a pessoa já falou. Parabéns. Tá bom, pois é. Tamo junto. Oh, parabéns, assim, vamos correr atrás que o tempo está passando e a iluminação nada. O tempo está passando. Tem que correr, que o negócio é sério, passa muito rápido. Pois tá bom, queridos. Obrigada. Obrigada, um beijo no coração de todos. Vamos fazer a dedicação agora, nesse instante. Então, vamos fazer em português, para fazer uma vez só, quanto da hora aqui. Então, vamos agora então aproveitar, usando essa prece do Lama Alam, para a gente se conectar com todos os mestres que já nos ajudaram nesse caminho, que vão nos ajudar ainda, tá bom? Então, que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, todos os Jinas são todos os Budas, né? Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos, todos os lamas, todos os mestres, e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta os conecta dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Peço para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa, a extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. E vamos fazer, então, a nossa dedicação. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nidudá, Orgen Lama Drugyune, Droatiki Amalupade e Salagopachou. Então, queridos, boa noite. Eu vou só encerrar aqui a gravação.